Olha, é só abrir a geladeira, né? E tá lá o leite pasteurizado. Uma coisa tão comum no nosso dia a dia, mas que, tipo assim, conecta a gente direto com o nome gigante da ciência, o francês Louis Pasteur. Hoje, então, a gente vai fazer uma exploração mais focada na vida e nas contribuições científicas dele, olhando para o material que a gente recebeu. Ele é muito chamado de pai da microbiologia, mas assim, a história que aparece nessas fontes é bem mais complexa, né? Exato. Os materiais que a gente tem aqui para análise, eles vão um pouco além do que a gente geralmente ouve falar. Cobrem, claro, a pasteurização, as vacinas, né? Aquela refutação da geração espontânea de micróbios. Mas um ponto que os textos destacam bastante é a fé cristã dele, que era muito forte. E, mais importante, como esses textos interpretam essa fé em relação às ideias científicas da época, sabe? Especialmente a teoria da evolução do Darwin. Entendi. Então, o nosso objetivo aqui é meio que desembrulhar as descobertas principais do Pasteur, olhando por essa lente dos materiais, sabe? Entender o contexto e, principalmente, como essas fontes específicas ligam a ciência dele com a vida pessoal e as convicções que ele tinha. Começando lá do início, nasceu em Dole, 1822, logo foi para Arbois. O que chama atenção logo de cara é que, na escola, ele não era, assim, um prodígio, né? Tirando arte. A expectativa era que ele fosse trabalhar no curtume do pai mesmo. Sim, essa origem mais humilde contrasta muito com o que ele virou depois, mas pelo jeito tinha uma persistência nele, sabe? Um professor notou isso, um cuidado, assim, muito detalhista, mesmo que ele fosse meio lento no trabalho. Essa lentidão inicial, que alguns viam como falta de jeito, depois foi vista de outra forma, né? E tem aquela história dele com 15 anos, que tentou ir para Paris, mas voltou porque sentiu muita falta de casa. Mostra um lado mais humano, mas ele não largou os estudos, não. Essa persistência parece ser um fio condutor mesmo. Lá em Besançon, ele finalmente, deslanchou, conseguiu o bacharelado em ciências, e a história da École Normale em Paris é muito boa, né? Ele passou no exame, mas não ficou satisfeito com a própria nota. Aí decidiu estudar mais um ano para entrar melhor preparado. Isso diz muito sobre o nível de autoexigência dele, né? Foi lá que ele mergulhou de cabeça na química. Precisamente. E foi no doutorado que essa mistura de persistência com cuidado nos detalhes deu os primeiros resultados importantes. Ele se dedicou à estrutura dos cristais de tartarato e paratartarato, que era um super quebra-cabeça químico na época. O fascinante, e isso a fonte 1 ressalta bastante, é que o Pasteur viu uma beleza naquilo, sabe? Descrevia os cristais quase como poesia, tipo evidência direta da expressão artística de Deus, o Criador. Essa visão talvez tenha até influenciado o jeito dele trabalhar. E qual foi a grande sacada dele com esses cristais? O que ele viu que ninguém mais tinha visto? Como essa lentidão virou uma vantagem, afinal? Foi pura observação detalhada, assim, minuciosa. Ele percebeu que os cristais de paratartarato não eram todos iguais. Tinha 2 tipos. Um era a imagem espelhada do outro, quiralidade molecular, né? Era um detalhe super sutil que passou batido para outros químicos até mais experientes. A abordagem dele, mais devagar, permitiu essa descoberta. Aí ele resolve o problema, ganha reconhecimento e isso abre as portas para a carreira acadêmica. Começou como professor em Estrasburgo, onde também casou, formou família. É interessante ver como uma característica, né, pode mudar de significado com o sucesso. Interessante mesmo essa virada, mas ele não ficou só na teoria, na academia pura. Aos 32 anos ele fez uma coisa ousada. Mudou para Lille para criar uma faculdade de ciências aplicadas. O objetivo, segundo os textos, era bem prático: treinar cientistas para resolver problemas reais da indústria local. Isso parecia um pouco na contramão do que se fazia na época, que era mais teórico, né? Exatamente. Os materiais sugerem que ele tinha um desejo forte de conectar a ciência com o dia a dia das pessoas, das indústrias. E foi nesse ambiente, lidando com problemas concretos, tipo os da indústria de bebidas alcoólicas lá de Lille, que ele começou a estudar a fundo a fermentação. Um processo-chave para fazer cerveja, vinho, mas também o responsável pelo leite azedar, pelo vinho estragar, né? E a visão geral era que isso era só química, pura reação. E aqui a coisa começa a esquentar de verdade, né?
porque o Pasteur foi lá e desafiou essa visão. Ele mostrou que a fermentação não era só química, era biológica, só acontecia se tivessem os seres vivos minúsculos ali, os micróbios, e, mais importante ainda, que micróbios diferentes causavam resultados diferentes, certo? Isso mesmo. Um tipo certo de micróbio dava o resultado esperado, o álcool. Um tipo errado azedava o leite, estragava o vinho. Com isso, ele não só resolveu problemas da indústria, mas, como os textos apontam, ajudou a criar um campo científico inteiramente novo. A microbiologia, que é basicamente o estudo desses bichinhos microscópicos e o impacto deles no mundo. Delille, ele volta para a École Normale, mas agora como diretor, e continua nessa linha de pesquisa com os micróbios. E é aí que ele bate de frente com uma ideia que vinha de séculos: a geração espontânea. Aquela crença de que a vida podia simplesmente surgir do nada, da matéria sem vida. Já tinha gente que contestava, né? Como o Redd, com o experimento da carne e as moscas. Mas para os micróbios a ideia ainda era forte. Como é que ele atacou isso? Com um experimento que virou um clássico, pela elegância, pelo rigor. Ele pegou um caldo nutritivo, ferveu para matar tudo que tivesse ali, esterilizou, e colocou em frascos com um gargalo longo e curvado, aquele famoso pescoço de cisne. O ar conseguia entrar, e isso era crucial, porque se achava que o ar tinha uma força vital para a geração espontânea. Mas a poeira e os micróbios que estavam no ar ficavam presos na curva do gargalo, não chegavam no caldo. E o caldo ficou limpo, sem micróbios. Ficou limpo, estéril por muito tempo. Mas se ele quebrasse o gargalo, expondo o caldo direto ao ar, ou só inclinasse o frasco para o caldo tocar a poeira ali na curva. Pronto, rapidinho os micróbios apareciam e se multiplicavam. A demonstração foi, assim, muito forte. Vida microbiana só vem de outra vida microbiana que já existe. Uma das fontes até cita ele dizendo: seres microscópicos devem vir ao mundo de pais semelhantes a si mesmos. Foi o fim da ideia de geração espontânea para micróbios. Uma refutação que parece puramente científica, né? Mas os materiais que a gente está analisando dão um peso extra para isso, né? Como eles fazem essa ponte com o Darwin. Sim, e aqui a gente entra numa interpretação bem específica desses textos que a gente está usando. Eles argumentam que a geração espontânea, essa ideia de vida surgindo do nada, era, na visão deles, um pilar essencial para a teoria da evolução de Darwin explicar a origem primeira da vida, entende? Então, quando Pasteur derrubou a geração espontânea dos micróbios, ele estaria, nessa perspectiva das fontes, atacando diretamente o darwinismo. Por isso, os textos pintam ele como um forte opositor do Darwin. É fundamental entender que essa é a leitura e a conexão feita pelos autores dessas fontes que a gente está discutindo aqui. Entendido. É a visão dos documentos. E essa descoberta sobre os micróbios vindo do ar teve consequências práticas imediatas, como a pasteurização. Como foi essa passagem da teoria para a aplicação no vinho, que era tão importante para a economia francesa? Foi uma aplicação direta do que ele aprendeu. A indústria do vinho sofria muito com vinhos que estragavam rápido demais. Pasteur percebeu que não precisava ferver o vinho, isso estragaria o sabor, mas só aquecer uma temperatura mais baixa, o suficiente para matar a maioria daqueles micróbios ruins que causavam a deterioração, e o mais importante, sem alterar muito o gosto. E depois resfriar rápido e proteger para não entrar mais micróbio, imagina. Exatamente. Aquecer, resfriar rápido e proteger da recontaminação do ar. O processo deu certo, salvou a indústria do vinho e rapidinho foi adaptado para o leite e para outros alimentos, deixando tudo mais seguro e duradouro. E aqui tem um detalhe interessante sobre o caráter dele que as fontes gostam de frisar. Ele não patenteou o processo. Puxa, ele podia ter ficado muito rico com isso, né? Mas escolheu deixar a técnica livre para todo mundo usar. Isso reforça aquela imagem de alguém mais preocupado com o bem coletivo que os textos constroem. A recompensa acabou sendo a fama e o nome pasteurização virou universal. E a sequência de sucessos continua, né? Chamaram ele para resolver outra crise, agora na indústria da seda. Uma doença misteriosa estava atacando os ovos do bicho da seda.
De novo, ele aplicou o método científico rigoroso, identificou a causa microscópica e, o que é mais impressionante, ele ensinou os próprios criadores de bicho da seda a usar microscópios para selecionar os ovos saudáveis. Foi uma transferência de tecnologia incrível para a época. Impressionante mesmo como ele ia dar a pesquisa fundamental para a solução de problemas tão práticos. E parece que foi justamente nesse processo todo, resolvendo esses problemas concretos, que ele consolidou outra ideia revolucionária. E não que os artigos sugerem, sim. Lidando com fermentação, com deterioração, com a doença do bicho da seda. Ele estava, na verdade, construindo a base da teoria dos germes. A ideia de que muitas doenças em animais e, por consequência, em humanos, são causadas por micróbios específicos, os germes, que entram no corpo. Uma ideia que hoje parece óbvia para nós, mas que na época foi revolucionária e, claro, enfrentou muita resistência. E essa teoria abriu caminho para talvez a contribuição dele mais famosa em termos de salvar vidas, as vacinas. Os textos mencionam cólera, antraz, mas a história da vacina contra a raiva é especialmente dramática, né? Como as fontes descrevem essa pesquisa? A raiva era terrível, uma sentença de morte mesmo. Pasteur começou a pesquisar isso lá por 1882. O desafio era enorme. O vírus atacava o sistema nervoso e tinha um período longo de incubação entre a mordida do animal e os sintomas aparecerem. Mas essa demora tinha uma brecha ali. Uma janela de oportunidade, você diz. Diferente das vacinas que a gente toma antes de ficar doente. Exatamente. A hipótese do Pasteur era que, nesse intervalo talvez, desse para estimular o sistema imunológico com uma vacina mesmo depois da pessoa ter sido mordida, sabe? Para que o corpo lutasse contra o vírus antes que ele chegasse no cérebro. Uma corrida contra o tempo biológica. Depois de testar em animais, veio o teste decisivo em humanos. O caso do menino Joseph Meister, em 1885. Imagina a tensão desse momento. Sem dúvida. O menino tinha sido muito mordido por um cachorro com raiva. A morte era quase certa. Pasteur, mesmo sabendo dos riscos, era um tratamento experimental em humanos, decidiu aplicar a vacina atenuada que ele tinha desenvolvido. Foram semanas de muita angústia, com injeções diárias de um material cada vez mais forte. Mas o sucesso foi total. O menino sobreviveu, foi um marco na medicina preventiva, mudou tudo. Um triunfo, sem dúvida. Mas mesmo com esses resultados espetaculares, com reconhecimento oficial tipo a Legião de Honra, os textos indicam que ele não teve vida fácil, não. Tinha muita oposição. Por quê? As fontes explicam essas razões. Elas apontam algumas coisas. Parte da comunidade médica resistia à teoria dos germes, Invalidava muitas práticas da época e vinha de um químico, não de um médico, tinha um certo corporativismo ali. Mas, de novo, os materiais que a gente analisou trazem uma outra camada de interpretação, citando autores como Henry Morris. Eles sugerem que uma parte importante da resistência vinha da elite científica e médica que se sentia, de alguma forma, ameaçada pela posição do Pasteur contra a geração espontânea e, por tabela, segundo essa leitura das fontes, contra o darwinismo que estava ganhando força. Apresentam isso quase como um embate ideológico, sabe? Além de científico. Fascinante como as fontes constroem essa narrativa, De um Pasteur em conflito não só com os micróbios, mas também com as ideias científicas que dominavam a época. Apesar disso tudo, o legado prático dele é inegável. Uma citação num dos textos diz que ele foi responsável pela maior contribuição de um único homem para salvar vidas humanas. É muito forte isso. O impacto é realmente difícil de medir. E para garantir que o trabalho continuasse, fundaram em 1888 o Instituto Pasteur, lá em Paris, que virou um centro mundial de pesquisa biomédica. O Pasteur mesmo, já com a saúde debilitada por causa de derrames, passou os últimos anos mais como um mentor, uma figura de inspiração, enquanto outras gerações de cientistas levavam adiante as pesquisas dele. E sobre o homem por trás do cientista. As fontes falam de tragédias pessoais bem pesadas, Ele perdeu 3 dos 5 filhos para doenças infecciosas na infância e ainda teve uma irmã com sequelas neurológicas. Como isso é retratado nesses textos?
Os textos sugerem fortemente que essas perdas foram, assim, um motor muito poderoso para a dedicação incansável dele no combate às doenças. Existe uma narrativa de que ele trabalhava para poupar os outros do sofrimento que ele mesmo passou. E nesse contexto todo de provações, as perdas na família, os problemas de saúde, a oposição profissional, a fé cristã dele é descrita nas fontes como um pilar fundamental, sabe? Um sustento constante para ele. A gente já viu a questão dele não ter patenteado a pasteurização. Que outros traços de caráter as fontes destacam nele? Descrevem ele como alguém focado no bem público mais do que no lucro ou na glória pessoal. Embora ele não fosse ingênuo, sabia usar a fama para ajudar a aceitarem as ideias dele. Uma das fontes chama ele de pessoa de simplicidade, humilde mesmo com todas as honras. Por outro lado, outra fonte aponta que ele podia ser bem combativo, até intolerante com críticos que rejeitavam as evidências dele sem analisar direito. Ele não era uma figura passiva, não. E a relação entre ciência e fé, que parece ser um tema bem central para essas fontes. Como elas apresentam a visão do próprio Pasteur sobre isso? Elas o retratam como alguém que não via conflito nenhum, sabe? Pelo contrário, citam ele direto dizendo coisas como um pouco de ciência afasta de Deus, mas muita ciência aproxima dele. Ou quanto mais estudo a natureza, mais fico maravilhado com a obra do Criador. Para o Pasteur que esses textos descrevem, a pesquisa científica revelava ordem, design, propósito no universo, especialmente naquele mundo microbiano que ele ajudou a desvendar. Isso reforçava a fé dele, em vez de abalar. Ele faleceu em 1895, né? Recapitulando então, para a gente fechar, Pasteur nos deixou a pasteurização, a prova contra a geração espontânea de micróbios, a teoria dos germes e vacinas que mudaram completamente a história da saúde pública, antraz, cólera e, claro, a raiva. Um legado científico, assim, gigantesco. Sem dúvida nenhuma. Mas a análise desses materiais específicos que a gente fez hoje nos dá uma imagem mais complexa, né? Um cientista experimental brilhante, focado no impacto prático, sim, mas também um homem cuja fé é apresentada como central para a identidade e motivação dele. E, fundamentalmente, um cientista cuja pesquisa sobre a origem da vida microbiana é interpretada por estas fontes como uma refutação direta a pilares da teoria da evolução. Essa figura, com várias facetas, com suas tensões e convicções, que emerge da leitura desses documentos. Uma figura que, mesmo mais de um século depois, continua a gerar discussões, né, sobre a natureza da ciência e como ela se cruza com outras áreas da vida. Isso nos deixa com uma reflexão final inspirada nas próprias palavras do Pasteur que as fontes trazem. Ele se maravilhava com a obra do Criador ao estudar a natureza. Se a gente pensar no universo microbiano, que é incrivelmente complexo e que ele ajudou a revelar, um mundo de interações, estruturas, funções que até hoje nos surpreendem, como essa complexidade invisível que a ciência continua desenvendando cada vez mais pode continuar inspirando um senso de admiração? Ou a levantar questões sobre ordem, origem, talvez até propósito. Isso independentemente das convicções filosóficas ou religiosas de cada um. É algo para se pensar sobre o legado duradouro do Pasteur.